Olá, turma. Vamos continuar a nossa aula sobre os registros que a arte promove. A gente viu na aula passada sobre os registros das pinturas, né, na antiguidade. A gente viu aí a pintura no Egito, a pintura na Grécia, e agora a gente parte para ver a pintura como memória em diferentes épocas, tá? A pintura ela vai ser responsável pela formação da memória de vários povos e contribuir assim com a formação da identidade de vários povos em diferentes épocas, vários grupos sociais em diferentes momentos, em diferente tempo, tá? Seja no Brasil, seja no Egito, seja em qualquer outro lugar, mas a arte da pintura, ela vai ter essa função. Então a gente pode assim conhecer a história de determinado lugar ou de determinado grupo social por todos os registros artísticos que são deixados por aquela sociedade. Por exemplo, como a gente viu lá os registros, né, a pintura das cerâmicas lá na Grécia. E nas cerâmicas eles pintavam os atletas, sabe? Os deuses, os guerreiros. Assim a gente passa a conhecer a cultura da Grécia através da pintura de um vaso de cerâmica. Imagine, isso é o poder da pintura que registra a memória de um povo. Então, mesmo que determinada civilização ou determinado grupo social ele não exista mais, mas a gente ainda assim pode conhecer como viveu aquele grupo, qual foi a cultura daquele grupo, daquelas pessoas, somente pela pintura, tá? E isso vale o quê? Para a pintura e também para outros procedimentos da linguagem, das artes, como a gente já falou, a arquitetura, a dança, a música, a escultura. Então, tudo isso a gente consegue identificar, por exemplo, o teatro grego, né, o teatro que se originou na Grécia, né, o teatro como a gente conhece hoje, tá? Então, o gênero comédia que surgiu na Grécia é algo que eles utilizavam, né? O tipo de teatro comédia é algo que eles utilizavam para satirizar, ou seja, para fazer o povo rir das próprias misérias, das próprias tragédias que aconteciam, entendeu? Então, a gente conhece a cultura grega também a partir do teatro, tá certo? Então, a pintura, ela também vai servir para isso aí. Ela contribui, ela contribui para o conhecimento tanto das civilizações antigas, né, quanto das novas civilizações. A gente pode conhecer como é que as civilizações elas se vestiam, como é que elas se divertiam, como é que elas dançavam, onde viviam, no que elas acreditavam. Então, a partir daí, a gente percebe como era a geografia, né, dos lugares, como era a fauna, que é os animais, como era a vegetação, a relação dos seres humanos com todos os ambientes que percorriam ali aqueles grupos sociais. E aí agora a gente vai conhecer, tá? Como é que a pintura, em seus diferentes gêneros, ela contribui aí para a preservação da memória e para o entendimento de diferentes épocas até os dias de hoje. É por isso que eu digo que a pintura, ela funciona como um documento histórico. Lembra que eu falei que o documento histórico é porque a gente possibilita conhecer aquela determinada sociedade ou aquela determinada coisa através de algo que registra sobre aquilo? Então, lembra quando a gente fez lá aquela história sobre um crime que a gente fez o papel de detetive para investigar? Cada pista que a gente tinha era um documento histórico. Então, as pinturas funcionam dessa forma, tá certo? A primeira pintura que a gente vai falar é a pintura decorativa. Ela vai estar presente aí em várias culturas, né? As culturas antigas, ela vai estar presente. E aí, pela pintura aplicada na decoração, a gente percebe como é que esses povos viviam, quais eram as informações que tinham, né, nessa pintura decorativa, como a gente tinha a pintura decorativa nos templos, né, nos templos gregos, que permite a gente também saber, nos templos egípcios também a gente tinha essas pinturas. Então, pode ser em padrões geométricos, símbolos, né, as imagens figurativas, que é as imagens zoomórficas, ou seja, com formato de animais, ou antropomórficas, com imagens com forma de pessoas, figuras de pessoas, tá? Então a gente conhece aí mais um pouquinho da cultura romana, por exemplo, por meio da arte decorativa, como você tá vendo aí na imagem, tá? Que é aí um gladiador lutando, né, com a fera.
Então, os temas que vai ser utilizado pelos artistas para decoração, né, nas residências eram paisagens rurais, paisagens marinhas, né, de animais, de vegetação, a chamada natureza morta, né, que é assim de plantas e flores já que não estava mais plantado, cenas de caçadas, como essa que você está vendo aí na tela. Na verdade, na tela você pode representar a cena de caçada, mas é uma cena do conflito que havia na arena em Roma, né? Então, o procedimento usado nas pinturas murais era o afresco, né? Que se deve aí ao fato do artista pintar nas paredes com as argamassas ainda frescas. E aí permitia que a tinta adentrasse na massa e tornava a pintura mais resistente, porque o povo lá fazia a pintura numa argamassa, numa parede úmida, tá certo? Antes dela secar. Então, essa técnica, né, que é chamada aí de fazer uma camada de cera para criar uma vivacidade nas cores, as cores ficassem bem vivas aí, ajudava também na conservação dessa pintura. E a maior parte das pinturas romanas que a gente conhece hoje vem das ruínas das cidades romanas, né, de Herculano e de Pompeia, que foi soterrada pelo vulcão Vesúvio no ano 79. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma pesquisada sobre isso. Os pigmentos utilizados pelos artistas romanos para produzir as pinturas eram feitos de metais em pó, vidros pulverizados, substâncias extraídas de molúsculos, pó de madeira e seivas das árvores. Agora a gente vai ver um pouco sobre a chamada pintura ilusória. As vilas romanas, residência da população mais abastada aí, as populações, né, os lugares que tinha muita gente, então era um verdadeiro acervo das artes, né? Era um verdadeiro lugar para se ter muita arte. Escultura, mosaicos, pinturas eram aplicados aí na arquitetura. Em toda a arquitetura tinha pinturas. Então essa prática, além de deixar o ambiente aí mais bonito, né, agregava aí um status social para os seus moradores, ou seja, os seus moradores que fossem importantes tinham aí essas pinturas, porque a decoração era suntuosa, né, aquela coisa rebuscada, aquela coisa chique, né, para a gente entender melhor, e as paredes eram ornamentadas aí com enormes murais, né, ou seja, enormes pinturas, como você pode ver aí nessa tela que eu estou mostrando agora no vídeo, tá? Então os artistas faziam suas pinturas utilizando um recurso de efeito óptico, né? E esse recurso aí simulava perspectivas em paredes, como portas entreabertas. São desenhos que mostravam uma coisa, né? E que na verdade não era nada daquilo. Então é uma ilusão ótica, tá? Mas que servia para embelezar aí as paredes. Esse efeito decorativo, né, ele embelezava e trazia a ilusão aí de uma projeção que ampliava todo o espaço e trazia a sensação do espaço ser mais amplo. Esse era o objetivo relacionado a isso, tá? Lembrando, aí depois que vocês terminarem de ver a aula, vocês vão colocar aí no vídeo, vai escrever no comentário embaixo aí no YouTube o que é que você entendeu da aula para pontuação, tá certo? A gente vai partir agora para a pintura de retratos, que tinha aí uma demasiada importância, né? A arte de retratar vai consistir aí na representação de uma figura individual ou até de um grupo, né? Que vai ser elaborada de um modelo mais vivo, como fotografias, né? Ou com auxílio da memória aí. Ou o pintor, o artista, olhava a fotografia, ou esse artista olhava a fotografia para se basear e pintar, ou ele utilizava a memória, a imagem que estava na memória dele para ele fazer essa pintura. Então, historicamente, a arte de retratar aí pessoas atendia especificamente as classes sociais, né, mais ricas, né, mais abastadas. E na Europa, a propagação dessa pintura de retratos vem aí dos anseios da corte, né, do povo rico, claro, da burguesia, de projetar suas imagens socialmente. Então, tipo assim,
Ah, eu tenho a classe da burguesia, a classe rica ou a classe da nobreza. Eles queriam ter as suas imagens divulgadas em todo lugar. Então, por esse motivo, eles mandavam pintar as suas imagens. Era chamada de pintura de retrato. Então, vai contribuir aí essa prática para que a gente conheça essas pessoas, como era a fisionomia delas, né, como elas se vestiam, o contexto em que viviam, porque tudo isso vai ser mostrado no retrato de certa forma. Então, a pintura do retrato vai mostrar aí como uma forma de constituir a memória de uma pessoa, né? Ocupar um lugar aí destacado na arte em todo mundo e produzida em diferentes estilos, porque ela vai ser produzida por artistas diferentes, em sociedades diferentes, em épocas diferentes. O retrato ele vai possuir a finalidade comemorativa, ou religiosa, ou funerária, e com o tempo, a pintura do retrato, né, de algum membro da família vai se tornar cada vez mais comum. Quem aí em sua casa não tem um retrato de alguém? Você tem um retrato de alguém na parede ou num porta-retrato? Também hoje, depois do celular, né, gente? Tudo fica mais prático. Ninguém mais quer revelar foto como antigamente para colocar na moldura, né? Mas, além da pintura, os retratos eles podem ser produzidos aí em outros suportes, como escultura, gravação, fotografia, vídeo, mídias digitais. Tudo isso vai ser retrato de certa forma, tá? Então, o retrato ele pode ter variações de registros, né, como o comprimento total de uma pessoa, ou meio comprimento, como só a cabeça e os ombros, que a gente chama de busto, a cabeça e o rosto cheio. Dessa forma que eu estou mostrando Mona Lisa, né, para vocês aí, ou a chamada La Gioconda, que foi feita por Leonardo da Vinci, né? Então, ou de 3/4, que significa aí o corpo ligeiramente voltado para o lado. Então, o autorretrato, ou seja, quando o artista retrata a si mesmo, a gente está falando agora autorretrato, segue o desenvolvimento do gênero do retrato, que vai ser explorado por artistas de diferentes estilos e época. E geralmente, o tamanho do retrato é uma consideração importante, porque retratos enormes vai destacar o quê? O poder, né? Tipo, os reis, os governadores, tal, sempre mandava aí fazer os retratos dele de forma bem grandona, porque quanto maior fosse o retrato, mais poder aquela pessoa representava, tá? Mas isso não significa que retratos de pequeno porte tenha menor projeção. Existem também diferentes possibilidades para a composição de um retrato. Na maioria dos casos, os retratos mostram aí um olhar sério, né? Com os lábios fechados, como você está vendo aí, esse autorretrato, né, de Van Gogh. E aí é possível aí uma gama de emoções sutis, desde uma ameaça silenciosa até um delicado contentamento. O delicado contentamento a gente pode ver na imagem de Mona Lisa, como vocês já viram aqui, tá vendo? Então, a partir do século XX, os retratistas eles começam aí a produzir, tendo em vista a personalidade do retrato, em detrimento de elaborar aí uma cópia da fisionomia. Então, os artistas eles imprimiram novas técnicas, né? Empregou aí diferentes materiais e em suportes diferentes também. Então, eles foram fazendo aí vários tipos de retrato, como eu mostrei a vocês nessas imagens. A palavra retrato, ela vem do latim retrahere, né? Copiar. Por essa razão, vai ser utilizada aí nas academias e escolas de arte os modelos vivos, que ia facilitar aí o aprendizado do ofício e o domínio da técnica, garantindo assim um resultado mais realista. Ou seja, a pessoa posava para que o artista pudesse fazer a pintura. E aí eu mostro mais esse retrato para vocês, né, que tem até no módulo de vocês na página 17, que é Navegando para a Ilha dos Pássaros. E vamos para mais um gênero da pintura, que é o paisagismo da pintura, que ele vai representar cenas da natureza como montanhas, rios, florestas, e suas origens são miniatura do século XVII, que vai servir de fundo para alguma figura principal. Então, a arte de paisagens ela vai retratar a superfície da terra, mas também existe outro tipo de paisagens, que vai ser inspirado aí por sonhos e que não vai remeter, de certa forma, ao que a gente vê na realidade. Existem também as paisagens urbanas, nas quais a arquitetura é o elemento que as compõe de qualquer forma. Aí, na pintura ocidental, a paisagem pouco a pouco vai adquirir aí uma importância maior. Antes dela se tornar um gênero, ela vai ser usada aí como fundo de quadros de um outro gênero, né? A gente vai olhar aí essa imagem de Pedro Américo, que é a imagem
né, fictícia aí do grito de independência, independência ou morte. Então, os elementos da cena ela vai se sobrepor, enquanto a paisagem ela vai ser o quê? Secundária. Então, toda a paisagem que está aí, o céu, né, a mata lá atrás, esse monte de terra, vai ser secundária, porque o foco principal aí vai ser esse grito de independência aí, tá certo? A paisagem ela vai ter uma projeção aí e vai ser vista como um tema a partir do olhar de alguns artistas que em viagem vai passar a registrar por meio de desenhos e pinturas vários lugares que eles passam a ver. Daí a memória desses lugares vai se preservar sobre a forma das representações feitas por quem? Pelos artistas que vai estar pintando esse tipo de quadro aí, tá certo? Então, os registros de viagem do artista alemão Albrecht, né, vai aparecer aí entre as primeiras paisagens realizadas. Então, dessa forma, a pintura durante muito tempo ela vai ser um recurso utilizado para mostrar o quê? Os lugares, para mostrar o tipo de vegetação, para mostrar rios, lagos e até construção, como você vê aí nessa imagem chamada Vista de Trent, tá? Então, já no século XIX, a natureza ela alcança um plano de destaque por meio aí de umas inovações da arte, né? Que é chamada a pintura ao ar livre. Então, os artistas vão sair de dentro dos ateliês, que antes as pinturas eram feitas de dentro dos seus estúdios, né? E vai passar a ter um contato direto com a natureza. Ele vai representar na tela as mudanças de luz ao ar livre. Então, eu quero pintar aquela paisagem de manhã, depois eu vou pintar 10 da manhã, depois eu pinto meio-dia, depois eu pinto no sol de 3 da tarde, porque eu quero ver como é a incidência da luz solar sobre aquela paisagem em diferentes momentos do dia, tá? Então, os artistas eles saem do ateliê para poder fazer esse tipo de representação, um contato direto com a natureza, para representar aí o movimento das nuvens no céu, porque tudo vai mudando, né? As águas dos rios, dos mares, porque uma hora tá cheio, uma hora tá mais vazio. Então, a pintura ela vai captar aí as variações da natureza. Por exemplo, na pintura de paisagens no século XIX, a observação da natureza ela vai se dar a partir das impressões do artista. E por esse motivo, vai se trazer um movimento chamado impressionismo. Essa pintura na tela que você está vendo aí, que é o Crepúsculo em Veneza, de Claude Monet, tá? Então, a pintura de paisagens no Brasil, ela vai ser originada pelos pintores estrangeiros que vão chegar aqui desde o período da colonização. Então, as primeiras paisagens, né, na pintura aí vai surgir pelos artistas holandeses, que veio na comitiva do conde Maurício de Nassau, quando os holandeses invadiram a Bahia, né, invadiu Pernambuco, e os artistas eles vão pintar aí paisagens brasileiras para que os europeus pudessem conhecer aí o que eles chamaram de Nova Holanda, porque os homens chegaram aqui, né, os holandeses chegaram em Pernambuco e restaurou a cidade de Pernambuco todo, e eles chamaram aí o estado de Pernambuco, melhor dizendo, de Nova Holanda. Então, já depois, com a família real portuguesa, já no Rio de Janeiro, vieram aí os artistas franceses, né, com a chamada Missão Artística Francesa, com o propósito de trazer o ensino da arte para o Brasil, né, porque Dom João teve esse propósito, fundar a chamada Academia Imperial de Belas Artes, né, que é uma escola de nível superior para artistas, e aí a academia ela vai contar com diversos nomes entre professores e alunos que vão mostrar aí por meio de suas pinturas as paisagens do país. A gente tem aí uma imagem de Jean-Baptiste Debré, chamado Vale da Serra do Mar, né? E as pinturas aí das paisagens do Brasil vai ganhar uma nova configuração com o movimento modernista, que vai trazer um registro de paisagens com cores mais vibrantes e de forma mais livres no chamado rigor acadêmico, ou seja, todas aquelas imagens feitas anteriormente, essas que eu estou mostrando aqui agora, tá vendo? Todas essas imagens, ela tem um rigor acadêmico, ou seja, existem regras dentro da Academia de Artes que ditam como é que aquela pintura tem que ser feita. Mas, a partir dessa pintura aqui que eu estou mostrando a vocês agora na tela, que é a pintura moderna, né? Ela vai trazer aí cores vibrantes, ela vai pegar os conceitos da Europa, só que ela vai dar uma repaginada e trazer características mais brasileiras. Então, vai ser uma arte propriamente dita brasileira, tá?
o modernismo no Brasil, ele vai ser aí um amplo movimento cultural que vai repercutir, né, sobre a cena artística, sobre a sociedade brasileira, né, na primeira metade do século XX, e sobre o campo da literatura, das artes plásticas, e vai valorizar aí os elementos da cultura brasileira. E em tudo, a pintura, a gente já viu que ela pode ser o quê? Uma forma de comunicação, tá? Por que a pintura é uma forma de comunicação? Porque as pessoas elas se comunicam com outras pessoas de várias maneiras, e uma delas vai ser o quê? A linguagem artística. Então, esse meio de comunicação vai trazer até nós, né, as impressões dos artistas sobre os temas que eles pintam. Então, é uma comunicação. Quando você vê uma obra, uma pintura, uma imagem, é a maneira com que o artista que fez aquela imagem quer se comunicar com quem vai ver aquela imagem. Então, pode ser pela música, pela dança, pela pintura, pelo filme. A arte, ela sempre vai comunicar alguma coisa. Aí, olha aí essa imagem e perceba aí as expressões, né, da pintura que ela comunicam algo de certa forma. Aí você vê crianças brincando num terreiro, não é isso? Tá vendo? Então, aqui na próxima eu já mostro que a fragmentação, né, é chamado fragmentação-seleção. Então, as imagens elas se comunicam não apenas no que está sendo evidenciado ali na pintura, mas traduz o sentimento do artista. Como é que ele representa as suas impressões de mundo, utilizando tintas, pincéis, qual é o suporte que vai ser pintado, se é tela, se é parede, se é folha de papel, se é madeira. Então, a pintura é um recurso importante para comunicar algo. Então, o que é que a gente consegue captar sobre a tela? Em uma época, né, em que a fotografia ela não existia, a pintura era o meio de registrar e de comunicar os acontecimentos, sempre buscando aí mostrar o que via, o que se pensava, o que se sentia, né, o que se imaginava. O artista de diferentes épocas, ele comunicava por meio da pintura nos mais variados estilos e ia representar aí momentos históricos, tragédias, denúncias ou festas ou fatos importantes que acontecia em todo o mundo, tá certo? Então você está vendo aí uma obra na tela chamada Guernica, de Pablo Picasso, tá? Que ele traz aí a sua visão da sociedade, ele traz aí a maneira com que ele via, né, essa sociedade. Então, em diferentes momentos históricos, né, e nos fatos importantes que ocorriam no mundo, os artistas sempre inovaram aí as formas de comunicação em suas produções, e com isso vão surgir novas tendências para as artes e também para a pintura, né? Então, a gente com certeza já teve aí contato com produções artísticas que o artista ele fez uso de pintura, mas também que não se configura nos formatos tradicionais. Então, olha aí essa imagem que está na tela agora, né, que é de um artista brasileiro contemporâneo. Essa obra aí, ela não necessariamente ela precisa ter elementos que sejam figurativos e evidentes, mas os elementos que o artista disponibiliza em suas criações, ela pode ser abstratos, pode também ser metáforas e pode representar mensagens que o observador ele vai captar de forma livre, tá certo? Então a gente fica por aqui, tá? E a gente vai partir daqui a pouquinho para a nossa próxima aula.